Cada vez mais tem se falado sobre inteligência artificial na área da saúde. Mas você sabia que a inteligência artificial ainda não é nem inteligente, nem artificial? Antes de falar sobre isso, é interessante apresentar alguns conceitos para vocês saberem exatamente do que a gente está falando. Inteligência artificial é um conjunto muito amplo de termos e que envolve automação industrial, envolve o uso de biotecnologias, entre outras coisas. Quando se fala em inteligência artificial na área da saúde, normalmente está se falando de aprendizagem de máquina, ou machine learning. E o que seria isso? A aprendizagem de máquina, ela envolve três componentes. O primeiro é o uso de grande quantidade de dados, ou Big Data, como se chama. Na etapa intermediária, se utilizam algoritmos, que na verdade são nada mais que fórmulas computacionais, e depois se chega num resultado. A diferença é que o machine learning utiliza uma série de técnicas, uma série de algoritmos, para que se possa aprender com esses dados, se achando fórmulas cada vez mais complexas. E aí que entra o Deep Learning. O Deep Learning é um tipo de algoritmo que simula as redes cerebrais. Por isso que às vezes o Deep Learning é chamado de Deep Neural Network Learning ou termos semelhantes. Como é que é isso? No caso do Deep Learning, imagina uma situação em que se apresenta a imagem de um carro para uma pessoa. A gente, quando vê a imagem de um carro, ou mesmo a imagem de poucos carros, a gente consegue classificar. Imagina, por exemplo, uma criança. Vou dar um exemplo da minha filha, por exemplo. Ela vê uma imagem de um carro e depois consegue reconhecer outros carros, vendo essas imagens. Ela também consegue reconhecer cores. Se a gente apresenta para ela um carro amarelo, um carro vermelho, um carro azul, e depois vê uma cor amarela, ela vai reconhecer o amarelo, o vermelho e o azul, mesmo que esse aprendizado tenha vindo de carros, certo? E como é que ela vai aprender isso? Porque tem alguém, né, os pais ou na escola, que está reforçando, falando, olha, isso é a cor amarela, isso é um carro, isso é um pneu, e assim por diante. O Deep Learning é um avanço em relação aos algoritmos tradicionais. E aí que eu falo que a inteligência artificial, ela ainda não é inteligente. Porque no modelo antigo, de outros algoritmos, um pouco mais antigos, quando se mostrava um carro de diferentes cores e com diferentes componentes, se tinha que dividir cada um deles para que a máquina aprendesse. Então, o carro ia para uma categoria para classificação e comparando com caminhão, com bicicleta e assim por diante. As cores iam para outra categoria, vermelho, amarelo, azul, branco, por assim por diante. Pneu ia para uma outra categoria e assim por diante. E claro que isso não é artificial também, porque alguém tinha que fazer isso. Então, pessoal, quando vocês vão no Google e tentam chegar numa determinada página e aí você tem que fazer aquela autenticação, identificar o que é uma montanha, o que é uma bicicleta e assim por diante, saibam que vocês estão trabalhando para o algoritmo do Google. Vocês estão informando para esse algoritmo o que é um poste, por exemplo, o que é um cone e assim por diante. Vocês podem até perguntar, uma pergunta lateral, mas como é que sabe que acertou ou não? Aí, claro, o algoritmo é um pouco mais complexo, ele tem probabilidades para dizer se você está acertando ou não, mas a ideia é que você está explicando para esse algoritmo. Então, aqui eu já falei dois conceitos. Um que é o Big Data e outro que é um algoritmo supervisionado. Então, como o exemplo que eu dei, eu como pai, eu vou falar para minha filha o que é verde, o que é vermelho, vou falar o que é carro, e na escola vai aprender também. Então, eu estou informando para ela o que é cada uma das coisas. E aí a gente já pode pensar na vantagem do Deep Learning em relação aos outros algoritmos. Imagina que para outros algoritmos eu tinha que fazer uma classificação de cores,
uma classificação de carros e assim por diante. No Deep Learning, os mesmos dados eles vão ser usados a todo momento. Então, o algoritmo está aprendendo muito mais rápido. Ele pega lá o vermelho do carro e já compara com o vermelho de um prédio ou um vermelho de uma roupa. Então, ele tem essa intercâmbio de dados de uma forma muito mais rápida. E aí começa a simular como o nosso cérebro aprende, certo? Isso seria o inteligente, mas que também não é tanto, porque esse algoritmo ele tem que ser programado, certo? Eu vou dar um segundo exemplo e aí vocês vão entender qual que é o desafio da inteligência artificial ou machine learning. Na verdade, para funcionar o modelo, tem que fazer uma coisa que a gente não costuma fazer isso no dia a dia, dando exemplo com humanos, ou talvez nosso cérebro faça automaticamente e a gente nem perceba. Na verdade, o machine learning ele sempre precisa de dois grupos. O grupo onde o algoritmo é treinado e onde o grupo do algoritmo é validado, certo? O que é isso? Vamos dar um exemplo bastante simples, que foi exposto lá 100 carros para o algoritmo, para a máquina. 75 carros eu tenho que separar para o algoritmo ser treinado. E 25 carros eu tenho que deixar reservado para o algoritmo ser validado. Não se prendam muito nesses números, eles variam, e na verdade é até mais complexo do que isso, mas a ideia é que eu tenho que ter um grupo em que o algoritmo é treinado e outro que um grupo em que o algoritmo é validado. E por que isso tem que ser feito? Voltando ao mesmo exemplo, vamos supor que a gente peça para o algoritmo classificar o carro em vermelho ou em outra cor. Então ele tem que falar se é vermelho ou não vermelho, ok? Mas vamos supor que eu apresente 100 carros para ele e só em um caso não seja vermelho. Nos outros 99 casos, aquele carro era vermelho. O que ele entende, então? Que ele vai quase sempre acertar, vai fazer o melhor modelo, sempre chutando, digamos assim, vermelho. E aí você começa a testar, ele vai sempre falar vermelho, 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 vai acertar com 99% de acurácia, vai acertar isso em instantes. Dando o exemplo humano, a minha filha, por exemplo, ela vai ter, talvez ela acerte tanto ou talvez mais, mas vai ter que pensar alguns segundinhos, vai ter que ver se aquilo lá é vermelho mesmo ou não, a máquina vai fazer instantaneamente. Agora, qual que é o problema disso? Vamos supor, né, no mundo real, não tem carro só vermelho, claro, tem carros de diversas cores. Quando esse algoritmo for ser usado na cidade de São Paulo, por exemplo, o algoritmo vai continuar chutando sempre vermelho. É claro que ele vai errar, porque na verdade uma minoria só é vermelho. Por isso, e aí de novo, por isso que não é tão inteligente assim, é por isso que eu tenho que separar em dois grupos. Então, um grupo o algoritmo é treinado e no outro ele é validado. Conforme a gente faz isso, esse algoritmo a gente tem mais certeza que ele pode ser usado para outros contextos, que no fundo é porque eu estou desenvolvendo o algoritmo. Eu não estou desenvolvendo esse algoritmo para me falar o que eu já sei. Eu quero que ele fale coisas novas para mim e que eu possa utilizá-lo de maneira mais eficiente, mais rápida. Bom, André, agora que você me explicou isso, o que isso tem a ver com a área da saúde? Olha, a gente pode pensar em vários exemplos semelhantes e que se tem tido bons resultados. Um exemplo é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele é um conjunto de sinais, é um exemplo bem típico porque é uma classificação rápida, vamos supor que eu quero fazer o diagnóstico se aquela pessoa está infartando ou não, e, por outro lado, um eletrocardiograma exige um treinamento. Quando vi pela primeira vez, era para mim um monte de rabisco. Na verdade, ainda é hoje, né? Mas um cardiologista treinado, ele vai conseguir fazer aquele diagnóstico do infarto. Vamos supor que você infarte esteja no meio do nada, vai parar num pronto-socorro e a pessoa não vai saber o que está acontecendo contigo. Se tem aquele algoritmo vai falar que você está infartando ou não, talvez você tenha uma outra coisa lá que não seja um infarto, mas vai ajudar a te salvar. E isso é bastante interessante, pensar tanto na rapidez e na escalabilidade. E você pode pensar em outros contextos, por exemplo, fazendo um diagnóstico
por aplicativo ou fazendo um diagnóstico com algumas imagens. E à medida que as coisas começam a ficar conectadas, isso vai ser cada vez mais rápido. Então, imagina, por exemplo, você vai num laboratório, faz um exame, esse exame está alterado, porque um algoritmo detectou isso, e avisa automaticamente o seu médico. Então, isso é um grande passo para que as coisas comecem a ficar interconectadas, que esse é um outro assunto, a internet das coisas. Bom, então está tudo resolvido, vai mudar a saúde, os médicos podem se aposentar ou podem ficar sem emprego? Ainda não é por aí. Existe um grande problema do machine learning que, na verdade, ele precisa de muito, muito dado. Voltando aí ao exemplo da minha filha, ela vai conseguir aprender e reconhecer padrões vendo alguma coisa 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Isso não acontece com os computadores. Eles precisam ser alimentados com muitos dados. E quando eu digo muitos, é na casa das centenas de milhares ou mesmo de milhões de dados. Para vocês terem uma ideia, desenvolveram um algoritmo chamado GPT-3, que ele simula um texto conforme você dá uma instrução para ele. Isso parece bem interessante, mas ele foi alimentado com dados de toda a internet para que ele conseguisse fazer isso. E qual que é o problema de ter uma grande quantidade de dados? Veja, existe um ditado no machine learning que é: quando o lixo entra, só lixo pode sair. Se a gente não tiver certeza daqueles dados que estão sendo imputados, vai sair lixo. Então, o exemplo que eu dei do eletrocardiograma, se eu colocar, por exemplo, uma folha de papel com um rabisco, o algoritmo, que ele só tem duas decisões, falar se tem um infarto ou não, ele vai fazer a classificação. E qual que é o problema disso? Ele não vai acertar? Ele pode até acertar, mas a questão do algoritmo é que ele vai melhorando conforme eu vou acrescentando mais dados. Então, no exemplo que eu dei do carro na cidade de São Paulo, cada carro novo que é visto pelo algoritmo, ele vai aumentando e melhorando. Isso é uma grande coisa, né? Também uma diferença da inteligência artificial, mas se só tiver outro tipo de dado, ele não vai acabar aprendendo, ou se o dado tiver de má qualidade, ele não vai conseguir aprender. Na verdade, isso traz até um problema mais ainda complexo, que é a ética dos dados, certo? Vamos supor que existam características, e existem características sociodemográficas, raciais, entre outras, que vão estar relacionadas com um diagnóstico. Então, pessoas que têm menor renda ou um menor nível socioeconômico, elas vão ter uma incidência maior de alguma doença. E o que acontece? Talvez aquele algoritmo não vai classificar corretamente essas pessoas, não com base no que está acontecendo, mas com base nesse preconceito racial ou um preconceito digital. Na verdade, esse problema é tão importante que existe até um termo para ele, que é a digitalização do preconceito. Mas existe um outro problema muito importante também, que é a exclusão digital. E isso vai acontecer com países menos desenvolvidos, como o nosso, que alimentam os algoritmos com menos dados. Então, de novo, o exemplo do infarto, a maior parte desses dados está sendo alimentado por programas que são feitos na Europa e nos Estados Unidos. Será que isso é válido em outras populações? Talvez seja para o infarto, mas será que para outras condições, outros diagnósticos, outras doenças isso vai ser? Não vai ser. E aí acontece o problema da exclusão digital. Também falando de dados, há problema da confidencialidade dos dados. Como eu disse, para o algoritmo aprender, ele tem que ser alimentado com dados, mas ele está sendo alimentado com os nossos dados, o seu dado, os dados da sua família, e muitas vezes você não está autorizando que esses dados sejam compartilhados. Então aqui a gente tem uma questão ética complicada, que você abre mão dos seus dados para, na melhor das hipóteses, estar favorecendo a sociedade. Mas o que acontece
se seus dados forem hackeados. Quando se fala de hackeamento de CPF, já é um problema, mas é um problema muito mais sério se está se compartilhando dados confidenciais ou dados até do seu rosto ou mesmo seu DNA. Como é que fica isso? Esse é um problema em aberto quando a gente fala em Big Data. Para concluir, pessoal, a minha visão, mesmo com todos esses problemas, é que a inteligência artificial e o machine learning vieram para ficar. Isso é algo muito mais amplo que a própria medicina. É algo que está acontecendo na nossa civilização e que faz parte de um contexto muito mais amplo da quarta revolução industrial que está em andamento. Não tem como a medicina, como qualquer outra área do conhecimento, escapar disso. A gente vai ter que tomar bastante cuidado para que os malefícios dessa nova tecnologia não superem os benefícios e que possam ser utilizados para o bem das pessoas, para o bem da humanidade. E vocês? O que vocês pensam sobre isso?